Bem, então vamos dar continuidade ao nosso tópico, que é a parte de eletroquímica. Tá? Então, fazendo aqui uma recapitulação do que a gente comentou sobre os conceitos necessários para a gente entender o próximo tópico, que é o estudo das pilhas. Tá bom? Então, a gente falou sobre número de oxidação, que é número de oxidação, abreviadamente NOx, que é a carga que o átomo apresenta quando está interagindo com outros átomos, não é isso? Tá? Vimos algumas regras de determinação do NOx, tá? De determinação do número de oxidação. Tá? Vimos o conceito do que é oxidação e do que é redução. Oxidação é quando a espécie química perde elétrons e aí o seu NOx, o seu número de oxidação aumenta. Redução é quando a espécie química ganha elétrons e aí o seu número de oxidação diminui. Tá? Quem oxida faz o outro reduzir, portanto, quem oxida é o agente redutor e quem reduz faz o outro oxidar. Então, quem reduz vai ser o agente oxidante. Beleza? Tá? E aí nós vimos alguns exercícios de determinação de número de oxidação e de verificar qual substância sofre oxidação na reação, qual sofre redução, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, certo? Então, nesse próximo tópico agora, tá? Que a gente vai continuar estudando na parte da eletroquímica, que a eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações que envolvem corrente elétrica ou produzindo corrente elétrica ao sofrer uma reação ou uma reação ocorrendo quando se aplica uma corrente elétrica, tá? Então, vamos falar da pilha. Por definição, o que é uma pilha? Pilha é um dispositivo que, através de uma reação de oxidorredução, também chamada de redox, espontânea, produz uma corrente elétrica. Não pode esquecer, tá? Para que seja uma pilha, a reação de oxirredução tem que ser espontânea. Então, espontaneamente, uma das espécies químicas vai sofrer oxidação e a outra espécie química vai sofrer redução. Tá? Então, vai haver um fluxo de elétrons. Né? Quem oxida perde elétrons, quem reduz ganha elétrons. Tá? A pilha em questão aqui na ilustração é a pilha que foi construída por um rapazinho chamado Daniel. Tá? É por isso que essa pilha é chamada de pilha de Daniel. O que foi que ele fez? Tá? Ele pegou uma lâmina de zinco e submergiu essa lâmina de zinco em uma solução de um sal de zinco, tá? Nesse caso aqui foi o sulfato de zinco. Todo sal, todo sal é um composto iônico. E os compostos iônicos em soluções aquosas sofrem o que a gente chama de dissociação, dissociação em seus íons. Então, quando eu adiciono sulfato de cálcio nessa solução, eu vou ter íons de zinco de carga 2+, e o íon sulfato de carga 2-. Observe, tá, que para cada um íon positivo, nós temos um íon negativo. Tá? Ó, se eu tiver aqui 10 íons de carga positiva, eu também vou ter 10 íons de carga negativa. Quando um composto iônico se desassocia, nesse caso, né, quando ele se desassocia, ele produz um íon positivo e um íon negativo, certo? Então, o que eu observo aqui nesse caso? Que esta solução, ela encontra-se em equilíbrio iônico, né? Ó, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, tá certo? Tá? Aí o que foi que ele fez? Pegou outro recipientezinho e nesse outro recipiente, agora com uma solução de sulfato de cobre e colocou uma lâmina de cobre, tá certo? Colocou uma lâminazinha de cobre. O que está acontecendo aqui na solução? A mesma coisa que aconteceu na solução do sulfato de zinco. Sulfato de cobre é um sal e todo sal é um composto iônico. Compostos iônicos em solução aquosa sofrem uma dissociação, uma separação dos seus íons, tá certo? Então aqui observe que
Para cada moléculazinha do sulfato de cobre que sofre uma dissociação, que sofre essa quebra, essa separação de seus íons, eu vou ter um íon de carga positiva, que é o íon de cobre 2+, e um íon de carga negativa, que é o íon sulfato, que é de carga 2-. Então, observe que para cada um íon positivo, eu vou ter um íon negativo. Não importa a quantidade de sal, de sulfato de cobre que eu coloquei dentro dessa solução, não importa, todas as moléculas vão sofrer essa quebra, e nessa quebra eu vou ter uma parte, um íon positivo e um íon negativo. Então, aqui também encontra-se em equilíbrio iônico. Não é? Então, aqui as soluções encontram-se em equilíbrio iônico. Numa, eu coloquei uma lâminazinha de zinco, submersa num sal de zinco, e a outra eu coloquei uma lâmina de cobre, submersa numa solução de sulfato de cobre. É sempre assim, um metal em uma solução de um sal de seu metal, do mesmo metal. Beleza? Bem, aí o que foi que ele fez agora? Ele uniu as duas lâminazinhas, a lâmina do zinco com a lâmina de cobre, com um fio condutor. E aí, espontaneamente, passou a ter um fluxo de elétrons que fluía do zinco para a lâmina de cobre. Ora, então vamos analisar o que vai acontecer quando isso aqui, ó, quando ele une as duas lâminas com um fio condutor. Tá? Vamos analisar o que acontece, certo? Ou seja, quando ele fez isso, a pilha começou a funcionar. Tá? E aí, eu vou analisar o que está acontecendo na laminazinha do zinco e na laminazinha do cobre. Primeiro, vamos fazer assim. Ora, os elétrons, a gente sabe que são as partículas do átomo de carga negativa, certo? Se os elétrons estão sendo atraídos pela laminazinha de cobre, é porque a laminazinha de cobre vai ter caráter o quê? Lembre-se, os opostos se atraem, tá certo? Então, se a lâmina de cobre está atraindo os elétrons que vêm do zinco, e os opostos se atraem, os elétrons têm carga negativa, eu posso concluir que a laminazinha de cobre vai ter caráter positivo. Consequentemente, a laminazinha do zinco vai ter caráter negativo. Beleza? Então, as laminazinhas agora, quando a pilha começa a funcionar, a gente vai chamar de eletrodo. Tá? Então, eletrodo de zinco, eletrodo de cobre. Vamos analisar o que está acontecendo aqui no eletrodo de zinco, que é o polo negativo. Tá aqui, ó, polo negativo. Tá? O polo negativo de uma pilha a gente vai chamar de ânodo ou anodo, tanto faz, tá? Ânodo ou anodo, a pronúncia é indiferente, ok? Então, o polo negativo de uma pilha a gente chama de ânodo. O que está acontecendo aqui? Ora, observe que a gente está dizendo que os átomos de zinco, tá? Os átomos que constituem a laminazinha de zinco estão perdendo elétrons. Ora, quem perde elétrons sofre oxidação ou redução. A gente aprendeu ainda há pouco. Quem perde elétrons, sofre oxidação. Então, o que está acontecendo aqui na laminazinha do zinco, que a gente chamou de polo negativo ou de ânodo? Tá? Está ocorrendo uma oxidação. Beleza? Bem, se ele está sofrendo oxidação, o que está ocorrendo aqui? Desculpem, perdão. A laminazinha de zinco, os átomos que constituem a lâmina de zinco estão perdendo elétrons. E quando eles perdem elétrons, eles não podem mais ficar constituindo a lâmina, tá? Porque a lâmina é constituída por átomos neutros de zinco. Quando esses átomos perdem elétrons, eles se tornam íons, tá certo? Eles se tornam íons de zinco. E aí não pode ficar fazendo parte da lâmina. O que acontece? Os elétrons começam a fluir e os átomos de zinco, que se tornam íons de zinco, vão para a solução. Beleza?
Veja que a solução já tinha íons de zinco. E agora começa a ter átomos de zinco, quando a pilha começa a funcionar, começa a se ter átomos de zinco perdendo elétrons. E ao perder elétrons, se tornam íons de zinco. Como eles se tornam íons de zinco, eles não fazem mais parte da lâmina. Eles vão para a solução. Então, o que eu começo a perceber aí? A lâminazinha de zinco, ela começa a diminuir de tamanho, começa a diminuir de espessura, porque ela está sofrendo uma decomposição, pois os seus átomos neutros estão se convertendo em íons, e esses íons estão indo para a solução. Então, o que acontece aqui? Além da oxidação, né, a lâmina diminui de tamanho. Ou está o eletrodo, tá? O eletrodo, ou está assim, sofre desgaste. Tá certo? Ou seja, ele está diminuindo a espessura da sua lâmina, porque ele está perdendo átomos. Bem, e aí o que vai acontecer? Ora, antes eu já tinha íons de zinco aqui, né? Eu tinha íons de zinco. Só que agora a laminazinha, ao começar a sofrer a oxidação, começa a originar mais íons de zinco, certo? Então, a quantidade de íons de zinco na solução começa a aumentar. Então, vou colocar aqui. Aumento Pronto. Aumento da concentração de íons de zinco. Gente, alguma dúvida aqui? Ó, o polo negativo, que a gente chama de ânodo. Como foi que eu identifiquei o polo negativo? Olhando o fluxo de elétrons. Lembre-se que os elétrons são as partículas do átomo de carga negativa. Se o zinco está cedendo elétrons, está perdendo elétrons, né? Os elétrons estão vindo para o cobre, os opostos se atraem. Então, o eletrodo de cobre vai ser o polo positivo, consequentemente, o eletrodo de zinco vai ser o polo negativo da pilha. Tá certo? Quem perde elétrons sofre oxidação. Sim, o polo negativo a gente chama de ânodo, tá? Certo? Quem perde elétrons sofre oxidação. Ao sofrer oxidação, tá? Ao sofrer oxidação, o eletrodo sofre um desgaste, porque os seus átomos, ao perder elétrons, se tornam íons. E ao se tornar íons, eles não ficam mais na lâmina, eles vão para a solução. Tá? E aí, a quantidade de íons de zinco na solução aumenta. Ok? Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever em quimiquês o que a gente está vendo aqui em português. Ora, vou botar aqui, ó. Semi-reação de oxidação. Vou escrever isso, tá? Certo? O que está acontecendo ali? Eu tenho átomos neutros de zinco. Nós temos átomos neutros de zinco, tá? Perceba que eu vou fazer isso. Eu vou apenas escrever em quimiquês o que a gente viu ali em português. Inserir. Esses átomos estão se convertendo em quem? Em íons de zinco de carga 2+, tá? Ora, se ele se converteu no átomo de zinco de carga 2+, é porque ele perdeu quantos elétrons? É porque ele perdeu 2 elétrons. Ok? Pronto. Esta reação é o que a gente chama de reação, semi-reação de oxidação do zinco. Gente, alguma dúvida aqui? Ó, o que foi que aconteceu aqui? Eu fiz uma análise do que aconteceu aqui, que a gente vai chamar de semicela do zinco.
tá? Que olhando o comportamento do fluxo de elétrons, a gente deduziu isso, ok? Vamos agora fazer análise do que acontece na semicela do cobre, tá? Bem, deixa eu fazer aqui do outro lado, bem direitinho. Bora, a gente acabou de comentar que o cobre vai ser o polo positivo da pilha. O polo positivo da pilha a gente chama de cátodo ou catodo, tanto faz, tá? Não é catota não, viu? Cátodo, tá certo? É o polo positivo da pilha. Vai colocar aqui assim, né? Polo negativo e aqui polo positivo, certo? E aí, o que está acontecendo aqui? Ora, os elétrons chegam aqui na lâminazinha do cobre e ao chegar na lâmina do cobre, a gente vai ter aqui, ó, lembre-se que os elétrons são cargas negativas, tá? A gente vai ter aqui um monte de íons de cobre de carga positiva, ó, carga 2+. O que vai acontecer aqui? Esses íons de cobre, ao perceber, tá, elétrons na lâmina de cobre, eles vão receber esses elétrons, deixar de ser íons de cobre e passam a ser átomos de cobre. Como eles passam agora a ser átomos de cobre, eles não ficam mais na solução. Eles se depositam na lâmina, fazendo com que a sua espessura, com que o seu tamanho aumente. Tá? Então, veja, o que foi que aconteceu aqui? Átomos de zinco perderam elétrons, sofreu oxidação. O que está acontecendo aqui? Veja que quem está recebendo os elétrons vindo do zinco não é os átomos de cobre da lâmina, são os íons de cobre que estão na solução. Lembre-se, quando quem perde elétrons sofre oxidação, quem recebe elétrons sofre redução. Então, o tipo de reação que está ocorrendo aqui na semicela do cobre é uma redução. Quem recebe elétrons sofre redução. Ora, se os íons de cobre ao receber elétrons, se convertem em átomos de cobre e se depositam na lâmina de cobre, o eletrodo de cobre aumenta de tamanho, aumenta de espessura. Ok? Deixa eu ver se ele aumenta mais um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu fazer assim. Pronto, fica melhor. Aumenta a espessura. Tá? E terceira análise. Ora, os íons de cobre estão se convertendo em átomos de cobre e se depositando na lâmina. O que está acontecendo então com a quantidade de íons de cobre na solução? Está diminuindo. Então a concentração, vamos fazer isso, né? Então, concentração de íons de cobre diminui. Então, pronto, só um pouquinho aqui de paciência, pronto. Deixa a gente que é analfaínfa sofre um pouquinho, mas faz. Tá? Pronto. Tudo certo.
ok? Uma diminuição de íons de cobre, tá? Deixa eu fazer aqui um negócio, para ver se... Pronto. Bem, e aí, quando a espécie química recebe elétrons, ela sofre uma redução. Vamos descrever agora, né, a reação que está ocorrendo aqui. Os íons de cobre recebendo elétrons. Né, quem recebe elétrons sofre redução. Então, vamos escrever a semi-reação de redução. Tá? Vamos lá. Então, vou escrever aqui em quimiquez o que a gente analisou ali em português. Nós temos íons de cobre 2+, que vão receber 2 elétrons, então mais 2 elétrons, certo? E ao receber elétrons, esses 2 elétrons se convertem no átomo neutro de cobre. Se converte no cobre neutro, tá? Então, essas são as duas semi-reações que ocorrem. A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Pronto. Beleza? Então, vimos o que acontece no polo negativo, que é o ânodo, não pode esquecer isso, tá? E no polo positivo, que é o cátodo. Para você nunca esquecer onde é que acontece a redução e é onde acontece a redução, ó, vou botar um macetezinho aqui, ó. CRAL, né? Onde? O que é o CRAL? Aí você não esquece. CRAL, C de cátodo, vou botar aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho, que aí em destaque, ó. Só você lembrar do CRAL, tá? Onde? C é o cátodo. O R é a redução. O A é o ânodo. E o O, oxidação. Aí você não esquece nunca. Você lembrando do CRAL, ou seja, no cátodo ocorre a redução, no ânodo, oxidação. Ok? Bom, aí aqui, ó, voltando aqui para a nossa pilha. Você vai perguntar, professor, e esse negocinho aqui do meio, né? Esse dispositivo aí no meio. O senhor falou do zinco, que seria o ânodo. O senhor falou do cobre, que seria o cátodo. O senhor falou que quando esses dois eletrodos são unidos por um fio condutor, espontaneamente ocorre um fluxo de elétrons do zinco para o cobre. Não é? O senhor viu que se os elétrons estão saindo do zinco, quem perde elétrons sofre oxidação. Os átomos de zinco da lâmina se convertem em íons e aí vão para a solução, ou seja, a lâminazinha de zinco começa a perder átomos, começa a perder matéria, começa a sofrer um desgaste, uma diminuição de sua espessura. Consequentemente, a quantidade de íons de zinco na solução aumenta. Tá? O que acontece na outra semicela? Os elétrons chegam no cobre, como a solução de sulfato de cobre está cheia de íons de cobre, esses íons recebem os elétrons,
deixam de ser íons e passam a ser átomos neutros de cobre e se depositam na lâmina de cobre. O que acontece com a lâmina de cobre? Ela começa a aumentar de tamanho, aumentar de espessura. Ela está ganhando átomos, que antes ela não tinha. Né? Ou seja, sofre uma redução. Anteriormente a essa análise, antes da pilha começar a funcionar, nós vimos que as soluções estavam em equilíbrio iônico. Não é? Ou seja, a quantidade de íons positivos igual à quantidade de íons negativos, tanto na solução de sulfato de zinco como na solução de sulfato de cobre. Bem, quando a pilha começou a funcionar, o que foi que aconteceu? Passou a ter uma quantidade maior de cargas positivas do que negativas na primeira solução e na segunda solução o contrário. Não é? Como ela começou a perder íons de carga positiva para formar os átomos neutros de cobre, passei a ter mais cargas negativas do que positivas. Sem esse equilíbrio iônico nas soluções, a pilha não funciona. Porque eu passo a ter tanto uma diferença de potencial entre os eletrodos como nas soluções. E aí não vai ocorrer fluxo de elétrons. O que Daniel fez? Ele fez, ele percebeu isso. Ele disse, para que a pilha funcione, tem que existir um equilíbrio iônico nas soluções. Se tiver em desequilíbrio iônico, a pilha não funciona. Aí ele criou esse dispositivozinho aqui, como se fosse um tubo em U, né? Tá? De cabeça para baixo. E aqui esse tubozinho foi chamado de ponte salina. Veja que o nome é bem sugestivo. Ponte salina, o que tem dentro aqui? O que tem aqui dentro do tubinho? Um sal. E todo sal em solução aquosa, tá? Todo sal em solução aquosa sofre uma dissociação em seus íons, né? Ele se separa em seus íons. E aí o que acontece? Como aqui na primeira solução eu vou ter mais íons de carga positiva do que negativa, a solução começa a atrair para si quem? Os ânions do sal aqui dentro. Ou seja, começa a atrair os íons de carga negativa para ficar em equilíbrio. Tá certo? Bom, como aqui na outra solução eu tenho mais cargas negativas do que positivas, a solução começa a atrair da ponte salina os cátions, que são os íons positivos. Tá? Com qual finalidade? De manter o equilíbrio na solução. Então, você não pode perder essa explicação. Qual é a função da ponte salina? Manter o equilíbrio iônico nas soluções. Tá? Para que a pilha funcione o máximo possível. Tá certo? Então, vou para aqui embaixo. Ponte salina. Cadê vermelho não? Nem negrito. Vamos lá. Ponte salina. Tá? Manter certo? Então, a função da ponte salina é essa. Tá? Manter o equilíbrio iônico nas soluções. Gente, até aqui tudo bem, tranquilo aqui. Preciso que vocês interajam comigo para eu, pelo menos, perceber se vocês estão acompanhando ou não, tá bom? Qualquer dúvida, pare e pergunte. Tá certo? Então, antes aqui dos exercícios e na continuação dos exercícios, veja o seguinte. Pilha, recapitulando. Pilha, dispositivo que através de uma reação espontânea, muito importante isso, tá? Não esquecer que numa pilha a reação é espontânea. E não é qualquer tipo de reação, é uma reação espontânea de óxido-redução. Ou seja, eu vou ter uma espécie química sofrendo oxidação e outra espécie química sofrendo redução. Essas reações também são chamadas de redox, tá? E aí se produz uma corrente elétrica ou energia elétrica. Então, pilha é isso, é um dispositivo que, através de uma reação espontânea de óxido-redução, produz energia elétrica, tá certo? E aí, quem primeiro desenvolveu esse camarada foi um rapazinho chamado Daniel, tá? E aí, por isso que essa pilha aqui do zinco com cobre é chamada de pilha de Daniel, tá certo? E aí nós vimos que o eletrodo,
O eletrodo de caráter positivo é chamado de cátodo. O eletrodo de caráter negativo é chamado de ânodo. Tá? No ânodo ocorre a oxidação. O eletrodo sofre um desgaste. Tá? Aumenta-se a concentração de íons na solução. Neste exemplo aqui, como o eletrodo é de zinco, aumentou a concentração de íons de zinco. Vou até colocar em destaque aqui, porque não só existe pilha de zinco e cobre, não, tá? Existem outras pilhas também. Nesse caso aqui, na pilha de Daniel, a concentração aqui de íons é a concentração de íons de zinco, tá? E a concentração, no caso de íons de cobre lá no outro, né? É a concentração de íons de cobre, o aumento da concentração, certo? Tá? E aí, nesse caso, para esta reação, qual será a semi-reação de oxidação? No caso, é o zinco se convertendo em zinco 2+. Se a carga é 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Lembra, para cada um íon, o elétron tem carga negativa. Então, cada elétronzinho perdido, o átomo passa a ter uma carga positiva a mais. Como ele perdeu 2 elétrons, a sua carga é 2+. Tá? Aqui, foi o que aconteceu no outro polo. O outro polo é o polo positivo. O polo positivo de uma pilha a gente chama de cátodo. Tá? Ocorre que tipo de reação? A redução, certo? Porque os íons de cobre presentes na solução recebem esses elétrons e se depositam na lâmina de cobre. O eletrodo aumenta de tamanho, aumenta de espessura. A quantidade de íons de cobre na solução diminui, tá? E a semi-reação, a gente escreve aqui a semi-reação do cobre, né? Dos íons de cobre. Outra coisa importante. Quem sofre a redução não é o eletrodo de cobre, são os íons de cobre na solução. Quem sofre a oxidação é o eletrodo de zinco e não os íons de zinco. Tá certo? Cuidado. Isso aí pega muito, tá bom? Quanto a isso. E aí, tá? A gente vai falar, vou colocar aqui para a nossa próxima aula. Depois da ponte salina, a gente vai ter a reação global da pilha, tá? Aqui cenas do próximo capítulo. Reação global da pilha, que nada mais vai ser do que a soma das duas semi-reações. A reação global vai ser a soma da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. E aí eu vou ter a reação óxido-redução, tá? A soma delas duas vai me dar a reação global da pilha. Ok? Então, gente, na nossa próxima aula, a gente vai falar de reação global da pilha, representação da pilha e iremos responder alguns exercícios. Tá certo? Já estão aqui preparados para a gente trabalhar. Meu povo, alguma dúvida? Querem que eu faça algum comentário? Temos 2 minutos e 20 segundos. Beleza. Acompanharam aí a historinha. Vejam o módulo 2, tá certo? Na parte eletroquímica. Consultem. Tentem fazer os exercícios praticando, porque na próxima aula, logo após a gente terminar a resolução desses exercícios, nós iremos responder os exercícios do módulo 2 de eletroquímica, tá? Tá certo? Tranquilo, meu povo. Bom, então, por hoje.